Olá pessoal, então a gente vai ver nessa aula a parte de desenvolvimento ágil, né, pertencente à engenharia de software, que são os modelos de desenvolvimento de software ágeis. Essa parte é mais uma introdução aos conceitos. Então, um ciclo de vida de software, um modelo de processo de desenvolvimento ágil, ele é um ciclo de vida que vai descrever todas as etapas ou fases pelas quais o software vai passar durante a sua vida. Ou seja, desde a sua concepção, lá no momento inicial, até o momento em que ele não vai mais ser utilizado. Então, ele vai passar pela parte de levantamento de requisitos, pela modelagem, projeto, codificação, testes, entrega, né, implantação. Ele vai entrar em operação, vai ter a sua manutenção e no momento em que ele não for mais utilizado, ele vai ser desconsiderado, ou seja, termina sua vida. Então, ele é muito importante para que se tenha um padrão de desenvolvimento, para que se saiba o que deve ser feito em que momento no desenvolvimento do software. A gente pode dizer que ele é uma visão a longo prazo do software, porque ele vai fazer parte de todo o processo e vai acompanhar esse software durante a sua vida, né, a sua existência. Então, o que envolve são as atividades realizadas desde o início, aquele contato com o cliente, passando por todo o desenvolvimento, como eu já falei, né, até o momento em que ele não é mais utilizado. Os processos de desenvolvimento de software surgiram há um bom tempo, né? A gente tem o modelo cascata, que é um modelo tradicional, como um dos precursores, mas pode-se dizer que o modelo artesanal, conhecido como codificar e consertar, foi o primeiro apresentado. Né? Em cima dele começaram a surgir propostas e você teve o cascata então como melhoramento, e aí a partir disso o cascata serviu como base para os outros modelos de desenvolvimento de software. Mas inicialmente esse desenvolvimento de software era feito por pequenas equipes, né, muito poucas pessoas ou até às vezes de forma individual. Era um trabalho muito cansativo e demorado. Ele funcionava da forma que se codificava e consertava. O cliente dizia as suas necessidades, o programador codificava, entregava, mas falta tal detalhe. E aí consertava, mas está faltando tal coisa. Consertava. Então era um modelo chamado artesanal ou ad hoc, e ele consiste em partir diretamente para a codificação e depois a sua correção. Né? Esse ciclo era repetido até se finalizar o projeto e finalizar ele, mas ele era muito trabalhoso porque tinham vários concertos. Então muitas vezes ele se estendia por muito tempo, considerando um tempo e um custo muito elevado, e no final esse projeto falhava. Então era muito complexo essa forma de desenvolvimento, muito complexa. Aqui a gente tem uma imagem dele, então se construi a primeira versão, modifica até satisfazer o cliente. Então imagina, às vezes o cliente, mas eu quero essa tela diferente. Nem era necessária, mas ele pediu porque ia ficar modificando. Né? Entrava em operação, voltava, fazia modificação até o momento em que ele não era mais utilizado. Então o modelo é construa e conserte, né? Vai codificando, consertando, corrigindo. Então era bem problemática essa forma de desenvolvimento. O aumento da complexidade e o tamanho dos sistemas então, gerou algumas propostas novas, né? Melhorias no processo de desenvolvimento de software, até para desenvolvimento em grande escala. Né? Então eu necessitava de equipes maiores, né? Um desenvolvimento mais rápido, e isso levou então a um melhoramento no processo de desenvolvimento, não só o software final,
né, com maior qualidade, mas uma qualidade voltada a todo o processo de desenvolvimento. Então, um modelo de ciclo de vida de desenvolvimento de software a gente pode dizer que é um método para melhorar o processo de desenvolvimento, ou seja, para organizar as etapas, dizer o que vai acontecer em determinado momento, de que forma, para que se tenha um melhoramento nesse processo de desenvolvimento e, consequentemente, um produto final com maior qualidade. Então, é muito claro que se a gente tiver um processo organizado, eu vou ter um produto final de maior qualidade. O objetivo principal desses modelos, então, é descrever as etapas, as transações, como vai acontecer de uma etapa para outra, como elas conversam, o que acontece em cada etapa, né, o que vem primeiro, né, que critérios são necessários para que se desenvolva um software de melhor qualidade, né, para que se satisfaça as necessidades do meu cliente. Na década de 90, a gente tinha uma visão de que uma forma melhor de desenvolvimento de software era por meio de um planejamento muito detalhado. Então, se tinha grande documentação em relação ao software, o projeto era muito detalhado, as modelagens eram muito detalhadas, se tinha muita documentação. E isso deixava um pouco lento. Então, essa visão veio da comunidade da engenharia de software, né, com o objetivo de ter mais informações em relação ao processo de desenvolvimento e aos softwares, porque se pensava que softwares grandes, né, eram muito trabalhosos e muito complexos. Então, se precisava ter uma documentação maior nesse contexto para que a manutenção fosse mais fácil, né, futuramente. Porém, essa questão foi problemática porque se teve uma sobrecarga em relação ao planejamento e à modelagem. Então, se gastava muito tempo na análise e aí se tinha uma sobrecarga nesse tempo e sobrava um tempo menor para o projeto, para a construção e os testes. Então, tinha muitos detalhes, muita documentação, mas não era necessária tanta documentação. Então, isso foi uma questão bem problemática, né? A insatisfação levou ao surgimento, no final da década de 90, de métodos diferenciados, ou seja, eles chamaram de novos métodos ágeis. Para melhorar esse processo de desenvolvimento, então se criou o Manifesto Ágil, com algumas sugestões, né, e questionamentos. Então, estamos descobrindo melhores maneiras de desenvolver software, fazendo e ajustando outras formas, né, ajustando o que já existe, né, através de um trabalho no processo de desenvolvimento que devemos valorizar mais o indivíduo e interações do que os processos e as ferramentas. Então, a ideia desse manifesto era que se valorizasse os indivíduos e as relações, se o cliente participar, se ele colaborar, né, aqui no penúltimo item, a colaboração do cliente vale mais do que uma negociação de contrato. Então, se o cliente colaborar, se ele participar, eu posso fazer alguma coisa a mais para ele sem cobrar, né, ou dar um desconto no final. Então, essas questões, por quê? Porque eu vou ter um ganho com a colaboração do meu cliente. Né? Software funcionando vale mais do que uma documentação abrangente. Então, talvez eu diminua um pouco a documentação, desde que esse software funcione. Né? Respostas a mudanças do que seguir um plano. Então, talvez eu tenha que modificar um pouco o meu plano. Eu posso fugir um pouco do caminho, desde que esse software me dê resposta a mudanças. Né? Então, essa questão é bastante importante. Isso aqui foi muito debatido, né? E realmente tem sentido essas questões, porque não, eu não posso fugir do plano porque está documentado e tem que ser isso. Não, talvez eu fuja um pouco, mas eu vou ter um retorno melhor. Talvez eu consiga uma colaboração maior do meu cliente.
né? Se eu valorizar os desenvolvedores, a minha equipe, talvez eu consiga um desenvolvimento melhor. Então é muito importante pensar nisso, né? As metodologias ágeis mais conhecidas, então, dentre as mais conhecidas, né, está o XP, né, programação extrema, o DAS, desenvolvimento de software adaptativo, DSDM, método de desenvolvimento de sistemas dinâmicos, o Scrum, uma das mais utilizadas do mundo, né, é muito utilizado o Scrum, a metodologia Cristal, o FDD, desenvolvimento dirigido a funcionalidades ou guiado a funcionalidades, Lean, o LSD, né, que é o desenvolvimento enxuto de software. Isso surgiu na Toyota, né, na indústria automotiva, e isso foi trazido para a parte de software. O modelo Clean Room também. E uma que está em alta também é o TDD, é o desenvolvimento guiado a testes, ou orientado, dirigido a testes, né, como queiram. Então essas são as metodologias mais conhecidas, né, consideradas ágeis. Alguns princípios, né, dos métodos ágeis, o envolvimento do cliente. Então, o cliente deve estar ligado ao processo de desenvolvimento, ter um contato direto. Isso vai me dar um retorno muito bom, porque ele vai estar em contato e vai dizer o que é bom e o que não é, se está coerente com as suas necessidades. A entrega incremental, né, o software desenvolvido em partes, em módulos, em incrementos. E aí, no momento que eu vou entregando, cada incremento eu vou tendo um retorno do meu cliente também, né? O foco nas pessoas e não no processo. A habilidade da equipe de desenvolvimento deve ser reconhecida e explorada. Então, os membros da equipe são importantes, né? A forma que eles trabalham, o valorizar as pessoas é importante e não trabalhar de uma forma engessada e pensar somente no processo de desenvolvimento. Aceitar as mudanças. Então, deve-se ter em mente que os requisitos do sistema vão mudar. Isso acontece a todo momento, né? Até porque as empresas são dinâmicas, o mercado é dinâmico, então esses requisitos também vão mudar, né? E manter a simplicidade, fazer o que deve ser feito de forma simples, fazer o que é necessário, não ficar inventando e aumentar o trabalho, né? Aumentar a complexidade. Então faz o que tem que fazer da forma correta, que vai ser muito produtivo e vai se ter um ganho considerável no nosso software. Os métodos ágeis são indicados, então, para o desenvolvimento de produtos pequenos ou de médio porte, né, porque eles vão ser desenvolvidos de uma forma rápida. Sistemas personalizados dentro de uma empresa, que existe um compromisso claro do cliente de se envolver, ou seja, ele vai nos dar as informações necessárias, ele vai estar em contato, né, com poucas regras ou regulamentos externos que afetam esse software. Então é uma indicação que eu posso utilizar os métodos ágeis. Foco em equipes pequenas e fortemente integradas. Existem problemas na escalabilidade dos métodos ágeis em sistemas muito grandes, porque eu vou entregando versões, vou entregando partes, então isso pode ser bem problemático. Então eu trabalho com equipes pequenas e integradas, eu vou ter um ganho maior, né? Mas para sistemas muito grandes isso pode ser problemático. Essa figura aqui é interessante, essa charge mostra o desenvolvimento utilizando a metodologia XP em relação à metodologia cascata. E aí o líder do projeto diz que ele não consegue entender como que o XP desenvolve de uma forma mais rápida que o modelo cascata, considerando que ele tem um desenvolvimento pareado, ou seja, 2 desenvolvedores numa mesma máquina, sendo que cada um poderia estar em uma máquina codificando, ou seja, codificaria o dobro do código, porque no XP um codifica e o outro fica analisando o código.
A ideia, né, essa charge é muito interessante porque mostra duas pessoas carregando uma caixa, um peso maior, elas vão fazer de uma forma mais rápida do que uma sozinha, né, sofrendo ali com o código. Então, nesse sentido, o código pode ser mais fácil de ser desenvolvido com duas pessoas, uma codificando e a outra olhando, auxiliando, tirando dúvidas, então resolvendo problemas, né? E eu vou ter um código com menos erros, menos problemas, e teoricamente eu vou ter um software mais correto, né? Com menos problemas e talvez até desenvolver de uma forma bem mais rápida. Mas futuramente eu vou ter menos problemas de manutenção. Essa é a ideia. Mas é bem interessante essa charge. Dificuldades, então, em relação aos métodos ágeis. O sucesso depende de um cliente disposto a estar relacionado à equipe, a colaborar, a passar informações. Então isso às vezes é difícil, né? Nem todos querem abrir as informações da empresa, né? Compartilhar muita informação. Alguns membros podem ter dificuldade de interagir com outros membros da equipe, então a relação entre pessoas às vezes é complexa. Priorizar mudanças é difícil quando existem muitos interessados no software. Então, às vezes um quer uma coisa e o sócio não quer. Então, isso pode ser problemático. Manter a simplicidade exige um trabalho extra, porque quando a gente vê o software vai se tornar complexo, está sobrecarregado, a gente foge de fazer o básico que é necessário. Migrar processos bem definidos para um processo mais informal, às vezes pode ser difícil, ou seja, a gente segue um padrão e uma questão de documentação, às vezes é necessário menos documentação, então isso também pode ser complexo. Quando eu devo usar métodos ágeis? A maioria dos projetos de software inclui práticas da abordagem dirigidas a planos ágeis, ou seja, não é difícil utilizar a metodologia ágil. Para a engenharia de software, uma abordagem dirigida a planos é baseada em estratégias de desenvolvimento separados, com os produtos a serem produzidos em cada um desses estágios planejados antecipadamente. Então, eu vou ter um planejamento de cada módulo, de cada parte, e isso vai ser analisado separadamente, claro, no contexto geral e depois separadamente. E esse desenvolvimento vai ser por módulos, vai ser separado. Então, se eu conseguir modularizar isso, eu consigo desenvolver de forma ágil bem tranquilo. O desenvolvimento vai ser tranquilo, porque eu consigo separar por partes. E eu não vou ter problema nesse sentido. Então, se é importante ter e manter uma especificação, é importante que a gente trabalhe de uma forma dirigida a planos, ou seja, que eu tenha essa estrutura e que eu consiga ter um planejamento bem organizado e modularizar isso. Se o feedback do cliente for rápido, né, eu tenho um retorno rápido do meu cliente, eu consigo utilizar métodos ágeis. Então, eu vou entregar para ele, ele vai me dar um retorno, eu já vou corrigir e eu vou levando o software coerente com os requisitos e as necessidades, né, do meu cliente, e eu vou ter um software melhor no final. O uso de métodos ágeis demanda boas ferramentas, bons projetistas e programadores, testadores, consequentemente. Então, eu preciso de uma equipe qualificada e bem engajada, né, no processo de desenvolvimento para se ter um bom software no final. Finalizamos com a bibliografia, né, o Somerville, Engenharia de Software, 2016, e o livro do Pressman também, de Engenharia de Software, 2016. São as duas referências em relação à nossa Engenharia de Software. Fechamos nossa aula por aqui, então. Esses foram os conceitos iniciais em relação aos métodos ágeis, né? Uma introdução aos conceitos, né? E ao funcionamento do desenvolvimento ágil.